Olá, eu sou Mariana Jafé-Sestari, professora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet-MG. Muito recentemente eu passei a participar das atividades do Mulheres na Edição, apesar de admirar a iniciativa desde o início. E essa participação, essa aproximação faz com que eu lance um olhar retrospectivo para a minha trajetória de pesquisa. Eu sou linguista, fiz mestrado e doutorado em Linguística na área da análise do discurso, na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e lá eu integrei e integro um grupo chamado Mulheres em Discurso, que é coordenado pela professora Mônica Zoppi Fontana, que foi a minha orientadora. Esse grupo discute coletivamente muitas questões que me são caras, como os processos de subjetivação, né? Então, os processos de formação do sujeito no discurso e do discurso, e os lugares de enunciação, né? Então, a relação entre enunciação e discurso, pensando que existe uma divisão desigual do direito de enunciar na nossa sociedade. Então, a gente vai discutir, vai pensar os efeitos de credibilidade, de legitimidade, de circulação de certos dizeres e de certas vozes na relação com a memória dos sentidos, então com posições no discurso. E esse grupo pensa, né, eu tenho pensado, questões das múltiplas identificações, então pensando que a interpelação do sujeito do discurso é uma interpelação que também se relaciona com gênero, raça, sexualidade, religião, faixa etária e muitas outras questões. Então, a ideia é pensar a análise do discurso na relação com também teorias que deem conta de analisar essa constituição subjetiva, né? Por isso, diálogo com os estudos feministas, com os estudos de gênero, com os estudos decoloniais, né? E no meu caso, com os estudos feministas negros. Bom, na minha trajetória de pesquisa, inicialmente eu trabalhei com periódicos feministas brasileiros. Comecei trabalhando com o jornal Nós Mulheres e o Brasil Mulher. E aqui eu tenho um exemplar do Nós Mulheres, publicado a partir de 76. Interessante perceber, né, que a edição, o conselho editorial é formado quase que exclusivamente por mulheres e que essa imprensa é tida como organizadora e divulgadora, formuladora, né, das bandeiras feministas. Então, esse papel de organização, né, desses jornais. Então, você vê o alcance do trabalho dessas mulheres editoras. Meu olhar no momento da pesquisa era muito mais dos embates com o imaginário dominante de mulheres e na constituição desse lugar de enunciação das mulheres feministas, né? Então, me inserindo numa tradição dos discursos, dos estudos dos discursos políticos na relação com a enunciação, eu estudei esse nós político, né? Pensando que esse nós, mulheres, se constituía na relação de diferenciação e oposição aos sentidos dominantes de mulheres, então aqueles sentidos de mulher como mãe, como esposa, como dona de casa, encerrada no espaço doméstico, frágil, e nessa denúncia, né, se projetava um futuro utópico de nós mulheres. Então, essas mulheres se imbuíam de outros sentidos, né? Nesse movimento de denúncia e de projeção de um futuro. Então, eu vi uma força performativa, né? Uma força para ação nesse movimento de enunciação dessas mulheres, desse nós mulheres. Bom, chega um momento que
quem estuda, né, a bibliografia feminista sabe, né, que esse feminismo de segunda onda vai chegar um momento que vai sofrer uma crítica em relação à universalização da categoria mulheres, mesmo quando pensa-se mulheres como sujeito do feminismo, né? É o caso da denúncia que fazem as mulheres negras de que esse feminismo tomava, dizia em nome das mulheres, mas dizia muito mais respeito a um grupo específico de mulheres, as mulheres brancas, urbanas, de classe média. Então, eu penso, né, num texto, por exemplo, do início dos anos 80, da Sueli Carneiro, que vai dizer, né, bom, enquanto as feministas reivindicam que a mulher possa trabalhar fora de casa, as mulheres negras trabalham fora de casa desde o período colonial, enquanto as mulheres, né, feministas brancas dizem, né, do mito da fragilidade feminina, nós mulheres negras nunca fomos vistas como mulheres frágeis. Então, existe essa denúncia, né, de que esse sentido de mulheres com o qual o feminismo trabalhava até então não dava conta dessa diversidade. E eu vou estudar então no doutorado essas vozes mulheres negras, entendendo que essas vozes vão lançar uma diversidade de questões fundamentais para quem está na área dos estudos do discurso. Então, vamos repor essa discussão sobre a divisão do direito de enunciação, pensando, aí a gente pode pensar no conceito de lugar de fala, como agora, né, contemporaneamente na política, como expressão dessa disputa por lugares de dizer, a disputa pela voz, também o lugar da enunciação de si nas lutas por reconhecimento, né, e isso diz respeito tanto aos discursos feministas, mas não só, ao discurso teórico que toma os sujeitos racializados, né, dos lugares subalternos como outros, como objetos e não como sujeitos de dizer, de formulação teórica, né, toda a questão em torno dos estereótipos sociais, né, que é posta por essas vozes mulheres negras, todo o debate em torno do silenciamento histórico, né, de determinadas vozes na história brasileira. E então eu vou dizer que esse lugar de enunciação de mulheres negras se constitui numa encruzilhada de memórias entre os discursos feministas, entre os discursos do movimento negro, mas também entre os discursos da brasilidade, né, desses discursos, outros discursos, né, da africanidade, enfim. E pensando que essa enunciação de si dessas mulheres negras tem um potencial, por exemplo, de questionar a própria ideia de que o Brasil foi constituído por 3 raças, de que nós vivemos uma democracia racial. Então, as mulheres negras, ao dizerem de si mesmas, reivindicarem o direito de se significarem a partir das suas próprias vozes, elas também vão dizer de um outro Brasil, elas vão reivindicar uma outra história para o Brasil, né? Fora dessa construção do lugar de um olhar colonialista, né? Dessa posição da colonialidade do poder, né? Dessa colonialidade do saber. E hoje eu diria que essas questões todas seguem pungentes para mim. Eu tento pensá-las também na relação com a edição. Se eu pensar, por exemplo, nessas vozes mulheres negras, eu poderia pensar, eu não trabalhei mais no doutorado com os periódicos, exclusivamente, eu trabalhei com a produção teórica, com a produção de coletivos de mulheres negras e com a produção na literatura, percebendo uma relação entre o nós mulheres negras e o eu mulher negra que se dava nesses 3 âmbitos, né? Então,
atualmente eu sigo pensando essa relação, né, essa ampliação para se pensar o político para além de alguns espaços já pré-determinados, e aí a literatura emerge como um lugar, mas também questões em torno do corpo. Tento pensar cada vez mais também a relação entre lugar de enunciação e corpo, e tento pensar também os discursos racializados em torno da língua. Então, as disputas, por exemplo, em torno dos termos para se significar, né, o sujeito, e aí a gente pode pensar desde da negação da palavra mulata, da palavra pardo para significar certos sujeitos, e a afirmação da mulher negra de pele clara. Podemos pensar também na denúncia de termos racistas da língua. E também tenho pensado muito nas polêmicas em torno de raça e gênero no discurso contemporâneo, né, com um olhar especial para o digital. Então, tem sido um pouco esses os meus interesses de pesquisa, seguindo sempre nessa relação entre enunciação e discurso, né, pensando o lugar aí do político e da resistência. Afinal, esse estudo dos discursos feministas se insere na ideia de discursos que, de alguma forma, desafiam os sentidos dominantes e possibilitam a emergência de novos sentidos e novos sujeitos na história. É isso, me alonguei um pouco mais do que eu pretendia, mas para quem chegou até aqui, eu queria dizer que eu estou totalmente disponível para o diálogo, que eu vejo que eu tenho muito a aprender na relação com os estudos da edição, mas que eu estou só me aproximando ainda do campo, e agradecer ao Mulheres na Edição por essa possibilidade de prosa. É isso, um abraço.